Vou fazer então aqui agora a preparação da rena com vocês, para deixar a rena descansando, enquanto a gente prepara a pele dela depois. Nesse caso, então, eu vou utilizar o castanho escuro, ó. Vou utilizar então aqui o castanho escuro, um pouquinho mais da metade da pazinha. Não uso ela bem cheia, tá? Como se fosse um pouquinho mais da metade. Vou colocar aqui no Dappen e vou misturar com 10, 15 gotinhas de soro fisiológico, tá? Eu utilizo soro na preparação, mas pode ser água mineral ou filtrada também. Vou colocar aqui 15 gotinhas de soro. E misturar com o palitinho. Ó, mistura aqui com o palitinho. Aqui eu coloquei 10 gotinhas só, tá? Misturo bem com o palitinho até remover bem os granulozinhos brancos e manter essa corzinha uniforme. Vamos lá. Então, removi aqui com o lencinho a minha marcação para conseguir ver bem os fiozinhos que eu precisava remover. A minha rena já está ali descansando. Eu vou fazer o preparo da pele dela agora, tá? A rena foi preparada somente com soro e rena, tá? Nossa marca não precisa de fixador, que ele já está incluso na fórmula do pozinho. Quais cores da rena você mais usa? Uso castanho escuro, castanho claro e preto. São as coringas aqui do espaço, as que eu mais trabalho. Vou começar então com o sabonete líquido. Uma gotinha em cada sobrancelha. Esse é o sabonete que eu uso, da dela e dele também. Todos os produtos estão disponíveis. Pega ele pra mim. Estão disponíveis no site, vocês encontram todos eles lá. Tem Heloísa 10 para vocês usarem como cupom de desconto. Passo o sabonetinho e vou esfregando a sobrancelha com a mão bem levinha entre os fios. Esse já é o segundo protocolo de higienização para aumentar a durabilidade, para aumentar a pigmentação da minha rena, garantir que não vai ter nenhum tipo de interferência no meu processo, tá? Não quebrou? Removo aqui com o lencinho umedecido, pode ser com algodão. A dica do algodão é que eu indico para vocês que vocês usem o algodão seco para não fazer mais espuma, tá? Eu removo com o lencinho umedecido. O segundo passo do meu protocolo seria o esfoliante, tá? No caso dela, eu não vou utilizar o esfoliante, porque a pele dela é bem sensível e é íntegra, tá? Não tem nenhum tipo de interferência, a pele não é seca, não tem casquinha, mas o esfoliante seria da dela e dele também. Também está disponível no site. Então, depois do nosso sabonete, eu vou vir com a espuminha para remover esse excesso do sabonete na pele dela. E aí a gente vai entrar com a argila, tá? A espuminha é a mesma que eu usei no começo, a espuma facial da dela e dele mesmo. Aplico aqui entre os fiozinhos. Essa é a nossa espuma. E faço a remoção com algodão seco. A rena fica descansando assim, gente, no máximo 15 minutinhos, tá? Que é o tempo que eu levo para fazer a preparação da pele. Como eu não faço mapeamento para aplicar a rena,
Dá o tempo sempre bem certinho. Pele limpinha. Agora a gente vai fazer a aplicação da argila, tá? No caso aqui da Ju, eu vou utilizar argila branca. É a argila que tem o pH mais próximo da pele. Ela ajuda na pele sensível, na cicatrização de acne. Então é bem bacana para vocês utilizarem nas clientes que têm a pele mais sensível mesmo, tá? Dá um tapenzinho desse na talha de vidro pra mim. Vai passando as perguntinhas aí. Para argila, vou utilizar uma pazinha do lado maior da argila branca e vou colocar o soro fisiológico aqui também. Já vou mostrar o preparo para vocês. Tudo certo? Sim. Deixa eu vir pra lá do de cá. Ó, gente, a argila, então, coloquei aqui como se fosse uma pazinha e meia e 10 gotinhas de soro fisiológico também. Eu gosto de deixar ela assim, mais pastosinha, tá? No caso aqui da nossa cliente, estou usando a argila branca. Qual foi a durabilidade média da rena? Depende muito, gente. Em casos que a gente deixa a rena mais clarinha, ela dura de 3 a 5 dias. Quando a rena fica mais marcadinha, pode durar até 15 dias na pele da cliente, tá? Nos casos das sobrancelhas loirinhas assim, dura até um pouquinho mais porque ela pigmenta bem no fio, tá? Coloquei então aqui a minha argila preparadinha, ela fica bem espessa, tá? Eu gosto dela assim, mais densa mesmo. Certo? Vou utilizar então o nosso pincel Safira, que é esse pincel lindo aqui, para fazer a aplicação da argila. Lembrando que essa argila eu uso para ajudar a acalmar a pele, no tratamento de peles sensíveis. Passo bem aqui ao redor da sobrancelha também, seja geladinho. Uma camadinha que não seja nem muito grossa, nem muito fina, tá? Lembrando que a argila não pode deixar secar na pele da cliente. Então, eu vou aplicando. Sim. Vou deixar assim, em média, 2 minutinhos pra agir, tá? Só pra dar aquela acalmadinha na pele dela. E aí, já vou voltar removendo. Nossa linha de argila tem a argila verde, tem a argila preta, vermelha. Vale a pena vocês conhecerem, tá? A que eu estou utilizando é a argila branca. Ela tem um pH bem similar ao da pele, então ela ajuda a clarear manchinhas, ajuda a amenizar essa vermelhidão, vai acalmando a pele. Ó, sempre quando eu preparo, gente, eu coloco como se fosse uma pazinha e meia. Dá bem certinho a quantidade, ó. Para as duas sobrancelhas e fica uma camadinha bem espessa. Aplico bem aqui nessas regiões que ficou mais sensível. Principalmente, gente, aqui no sul, o povo é assim, pele branca a transparente. Então a pele é bem sensível. A argila branca ajuda bastante nesse processo para acalmar a pele, tá? Ó, deu certinho, zero desperdício na argila também. Deixo agir aqui cerca de 2 minutinhos e já vou fazer a remoção também. Para remover, aplico o algodãozinho com água e vou arrastando, gente. Lembrando que a argila não pode secar na pele, tá? Então, removo aqui o mais grossinho com algodão e água. E aí, volto somente com o lencinho umedecido para retirar bem entre os fiozinhos, ó.
Nos fios é um pouquinho mais complicadinho para remover. Depois eu volto com a espuminha e removo o restante. Novamente aqui do outro lado, vou deixar o algodãozinho aqui um pouquinho. Sempre umedecido. Olha como já clareia um pouquinho a pele dela, tira aquela vermelhidão. Tô com dificuldade na fixação. Presta atenção nas dicas da live, que eu tenho certeza que a tua fixação vai melhorar depois. Você tem que cuidar muito, gente, em relação também à espessura do fio, ao fototipo da cliente, à cor do fio da cliente. Cada um desses pilares altera o tempo de ação que você precisa utilizar para cada cliente, tá? Então, às vezes, não é pecado da fixação, não é a pigmentação da marca que é ruim. É você que não está calculando o tempo que aquela pele precisaria para pigmentar da forma correta. Sem falar, claro, na parte de higienização, na parte de aplicação, tá? Tudo isso vai interferir também. Removo aqui do outro lado também. Ali eu já passei a espuminha, tá? Que eu gosto de utilizar para remover bem os resíduos da argila, porque entre os fiozinhos sempre fica um pouco mais espesso. Como identificar a pele da cliente? Gente, eu trabalho mais em peles que são assim, os níveis extremos com a argila, tá? Não é em todo caso que eu utilizo. Em peles muito sensíveis, sempre argila branca. Em pele que é muito seca, que tá lá assim com pelezinha soltando, tá? Tem fatores que te levam a escolher, a deduzir o tipo de pele da cliente. Tem clientes que chegam aqui que você vai pentear a sobrancelha, já pula a pelezinha de tão seca. Então aí eu utilizo a argila vermelha. E nesses casos assim de peles que ficam bem vermelhinhas na hora da extração, são peles mais sensíveis, eu utilizo a argila branca, tá? Vou limpar novamente aqui com a espuminha. E aí vou vir com o último passo do nosso protocolo de higienização, que é o tônico, tá? For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me. Ó, último passo então, o tônico de limpeza, para deixar a pele 100% limpinha. Passo bem entre os fiozinhos para remover o excesso da argila também. Só com a espuminha já fica, ó, limpinho. Então o tônico é só para auxiliar nesse processo de remover também oleosidade. Nós temos aí uma pele 100% preparadinha, sem risco de interferência, certo? Como eu falei, esse protocolo é mais completo, utilizo em casos assim mais extremos mesmo. Depois da argila, usa espuma? Sim, utilizo a espuma para remover a argila entre os fiozinhos, tá? Tem lenços umedecidos meio ásperos. Gosto do da Pampers. Hoje eu tô usando aqui o da Huggies também. Também tô gostando bem dele. Não é um lenço muito molhado, porque teve um que eu utilizei que, meu Deus, dava pra torcer. Esse é bem sequinho, é um lenço bem leve também, tá? Como faço pra minha rena não perder o pigmento? Tem que cuidar com o batoque, gente, pra manter a rena sempre preservadinha, tá? Olha essa pele limpíssima. Agora a gente vai fazer a aplicação. Gente, por que eu não faço o mapeamento na hora de aplicar a rena? A sobrancelha só com o design já fica desenhadinha. Por isso que eu me importo tanto na parte de remover os fiozinhos, tá? Pra deixar a sobrancelha dela realmente bem alinhadinha na extração e conseguir preservar ao máximo agora pra gente projetar o desenho na hora de aplicar, tá? Certo? Quanto tempo que você leva para realizar o design? Um design simples é em média 15 a 20 minutos. Argila preta serve para quê? Eu utilizo na parte de reconstrução, tá?
É uma argila que ajuda bastante na parte de desintoxicar a pele. Eu utilizo bastante na área de reconstrução. Ó, gente, minha rena tá aqui já descansadinha. Coloquei 10 gotinhas e meia pazinha, um pouquinho mais de meia, da rena, castanho escuro. Ela tá bem pastosinha e aí eu gosto de voltar colocando um pouquinho mais de soro pra ter a consistência perfeita. Vou colocar aqui mais umas 3 gotinhas, 4. Os cuidados em casa também influenciam bastante na durabilidade da rena. Dependendo dos cuidados das clientes, não vai durar muito tempo. Sim, eu indico que a cliente não molhe a sobrancelha por 12 horas após o procedimento para auxiliar que ela seque completamente na pele. Ó, coloquei 4 gotinhas e tá aqui a textura perfeita. Ela escorre no fundo do DAPEN, ó, de maneira bem lenta, tá? Ó. Então ela escorre, mas ela não vai pingar. É o cremoso que puxa mais pro líquido, tá? Assim que eu gosto da minha rena. Eu misturo só com o palitinho mesmo. Tudo certo aí? Na parte de alinhamento e aplicação, hoje eu vou utilizar aqui com vocês o pincel 01 da Della e Dele. Ó, deixa eu mostrar os detalhes desse pincel. Ele é bem fininho aqui na ponta, ó, bem preciso. Então eu uso esse ladinho aqui para aplicação e o outro lado para fazer o alinhamento, que é um pincel chanfradinho finíssimo, olha só. Então a praticidade tá aqui, eu aplico com um lado e removo do outro. Esse pincel também tá disponível no site, tá? É o 01. Lembrando que o cupom tá aí ativo para vocês usarem, o Heloísa10. Esse pincel é bem preciso, bem fininho. E as cerdas dele são bem molinhas, ó, então é bem fácil de deslizar na pele também, tá? Vou começar a aplicação, então, utilizando essa ponta mais fininha dele aqui. Começo sempre pelo lado aqui da direita, pelo cantinho alto, tá? Pelo ponto alto da sobrancelha. Encaixa aqui os fiozinhos, ó, na sobrancelha. Deixo eles bem retinhos para não ter interferência no alinhamento. Sempre pego a rena, então, com o pincelzinho aqui mais fininho. Deposito bem rente à raiz dos fiozinhos. Sempre cuidando para não borrar muito, para já não ter muito trabalho no alinhamento. Começo um pouquinho antes aqui do ponto alto. E vou criando a minha linear. Sempre depositando uma camada bem grossinha de rena, para não deixar a minha rena marcar, tá? Para não ficar manchado. Sou iniciante e sofro para fazer o alinhamento sem deixar que manche. Tem que ser rápido, borrou, volta limpando, tá? Você não pode deixar a rena secar na pele ou aplicar a sobrancelha toda para depois voltar alinhando. Ó, fiz toda a base superior aqui da sobrancelha dela, já vou voltar alinhando. Capricho sempre nas bordinhas para deixar bem grossinho de rena. Umedeço meu pincel com o lencinho também, para ficar mais fácil dele deslizar na pele, para ele ficar bem fininho também. Vira um pouquinho para cá, um pouquinho mais. Ai, acho que balancei. Aí. Ó, só empurrando os cantinhos que ficaram para fora com o pincel. Cuido para não entrar muito no desenho. Se entrar, já volta, colocando um pouquinho mais de rena. Pode voltar.
E agora já vou fazer a parte inferior. Você pede para quem ficar quieto na aplicação? Se for me atrapalhar, sim, gente, mas na maioria dos casos não atrapalha. Se for preciso, sim. Faço a base inferior aqui também. E já vou voltar alinhando, para não ter perigo de manchar. Sempre umedeço o pincel para deixar ele bem fininho, dou uma passadinha assim com o dedo e volto alinhando. A mão tem que ser bem levinha, o pincel quase nem encosta na pele, gente. Primeiro eu removo o mais grosso, assim, o que tá me atrapalhando mesmo. E depois eu volto só fazendo os acabamentos, tá? Qual a diferença de preparar a rena com água ou com soro? Gente, diferença nenhuma. Eu já testei com as duas, mas me adapto mais com o soro, tá? É muito da escolha da profissional também. Faço aqui uma linear, ó, na base inferior, que é o truque para o ombre perfeitinho. Faço primeiro essa marcação na base inferior para que a rena já vá agindo e fique um pouquinho mais escurinha aqui na base inferior. E já volto alinhando novamente. Eu tô com muita dificuldade no alinhamento, dou quantas dicas? No alinhamento, gente, eu prefiro o pincel, tá? Mas vai do teste também. Já trabalhei com o palito, mas não me adaptei, então mudei pro pincel. Para continuar o meu ombre, vou depositar a rena como se fosse até metade da sobrancelha, emendando aqui nessa linha que eu fiz. Carregando bem. Qual Ó, a cor da rena que está sendo aplicada? castanho escuro. Carregou bem, dedinho apoiado na cliente para manter a estabilidade da mão. Venho puxando, ó, de uma forma bem levinha, com a mão bem leve, para criar aquele efeito do início mais clarinho. Você umedece o pincel com água? Somente no lencinho mesmo. Qual a cor dessa rena? Castanho escuro. Ombre feito. Pode virar um pouquinho de novo. Vou alinhar aqui do outro lado. Que pincel é esse? 01 dela e dele mesmo. Tá disponível no site para vocês. Removo então primeiro aqui o excesso para não deixar essa sobrancelha ficar manchadinha. Pode virar. E já volto fazendo os detalhes, ó. Por que quando usa o castanho escuro ele puxa pro marrom na hora da pigmentação? O castanho escuro, gente, é um tom bem neutro, tá? Então ele não é nem frio e nem quente. O nosso tom frio ele puxa muito pro fundo verdinho, que é o preto. E os fundos quentes puxam bem pro vermelho.
pro laranja. Então, o castanho escuro, ele equilibra, tá? Então, por isso que ele fica bem mais terroso mesmo. Qual rena para ruivas? Castanho claro. Cuida a hora pra mim, Nath. É 9h31 agora. Quando for 34, me avisa. Pode virar bem pra cá, Ju? Feito desse lado, vou pro outro. Da mesma forma. Penteio os fiozinhos retinhos pra não atrapalhar. Começo aqui pelo ponto alto, um pouquinho antes, depositando. Eu tô numa tremedeira do cão, mas é por conta do remédio. Achei que não ia passar, mas deu uma equilibrada. Loiro escuro serve para ruivas? A nossa rena não tem o loiro escuro. Temos castanho claro, médio, castanho escuro e preto. Nas ruivas eu uso castanho claro. Tenho uma cliente de micro, eu uso qual cor? Em relação a micro, gente, eu faço o processo de neutralizar a cor com rena, tá? Se a sobrancelha dela tá com fundo avermelhado, que é um fundo quente, eu uso uma cor fria, que é o preto, o castanho escuro, que é mais equilibrado. Se a sobrancelha dela tá com fundo muito azulado, aí eu uso um tom quente, claro, com menos tempo de ação, pra trazer de volta aquele fundo marronzinho, tá? Claro que cada caso é cada caso, então vale muito da análise mesmo. Nesse caso que ela é loira, quanto tempo deixa de ir essa rena? Vou deixar 3 minutinhos. Só terminar de aplicar desse lado e já vou remover. Gostei do pincel. Eu particularmente já me adaptei com algumas marcas de pincéis que comprei. Faço a aplicação da rena com paleta de laranjeira e faço alinhamentos com paletinhos de petiscos. Como eu falei, gente, vai muito da adaptação de vocês, tá? No meu primeiro curso eu aprendi somente com o palito. Não me adaptei de jeito nenhum, fui para um outro método. O pincel eu consegui adequar a minha técnica, tá? Então eu uso o pincel para os dois, para aplicar e alinhar. Vira um pouquinho mais. Tenho muita facilidade com esse pincel na aplicação. Gente, esse pincel é tudo. Sem falar que aqui, ó, você aplica e já alinha com o mesmo pincel. Então a praticidade é absurda. Vou fazer aqui o início da mesma forma. Essa linha aqui também tem que ser, ó, bem caprichadinha, pra não deixar mancha, tá? E volto tirando as pontinhas com o pincel. Cuida a hora, Nath. Agora é 9h34. Só vou fazer o ombré da mesma forma, ó. Deposito no meio. Essa minha cliente, ela gosta da rena bem naturalzinha, tá? Você sempre tem que ir dosando de acordo com o gosto da cliente também. Pode virar.
Olha a hora agora, Nath. 9h36. Já vou remover do outro lado. Somente algodão e água. Caso aqui ficou 5 minutinhos. Posiciono o algodão. Dou uma pressionadinha aqui no início. Aperta e remove. Você demora mais ou menos quanto tempo para fazer sobrancelha com rena? 40 minutinhos. Para fazer a neutralização, a espuminha de limpeza, para remover esse fundo mais avermelhado. Aplica a espuma e venho penteando, ó, a espuminha para fazer a neutralização. Dou uma caprichadinha aqui no início para manter esse início bem clarinho. E esse processo eu faço enquanto o outro lado tá ali agindo, tá? Aí vai muito de como que você quer o resultado. Se você quer mais clarinho, você passa um pouquinho mais. Se você quer mais marcadinha, só para neutralizar, aplica a espuminha e já remove. Agora a gente tem a cor aqui bem fiel. Só aquela sombrinha bem natural. Todo mundo tá elogiando. Que bom! Ó, gente, é só pra dar aquela delimitadinha na sobrancelha. Como eu falei, ela prefere a rena bem naturalzinha. Agora a gente vai fazer uma delimitação aqui na base pra deixá-la bem bonitinha. Vou utilizar um pincel chanfrado para corretivo mesmo. Um corretivinho que é esse meu aqui é da Ruby Rose mesmo. Vou realçar o alinhamento. E depois finalizo com o nosso iluminador da dela e dele também. A nossa rena pigmenta tanto pele quanto pelo, tá, gente? Nas loirinhas a rena dura muito bem, justamente por conta disso, porque ela pigmenta bem o pelinho também. Reforço então aqui minha marcação com o corretivo para deixar ela bem alinhadinha. Entrei um pouquinho aqui, vou umedecer o pincel. Quando for 40, me avisa. É 9h39 agora. Vou esfumar bem aqui para ficar uma linha bem sutil. A dele é a melhor rena que dura nas peles dos clientes. Sim, gente, as minhas clientes voltam todas elogiando a durabilidade. Resultado super fiel para os pelos da modelo. Lindo! Agora eu vou aplicar aqui, ó, bem no cantinho, o iluminador. É 9h40, né? Uhum. Esse daqui é o perolado. Vou aplicar bem aqui nesse cantinho, gente, pra dar aquele brilho bonitão na foto. Dá uma esfumadinha com o próprio dedinho aqui. E vamos remover do outro lado. Agora vocês vão ver a diferença que faz uma neutralização. Deixa eu remover aqui desse lado. Virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha só, deixa eu remover aqui pra vocês acompanharem a diferença da neutralização na pele da cliente, gente. Olha só
Aqui, desse lado, somente, removido, água e algodão. E desse lado, finalizadinha, toda bonitinha e delicada. Então, a finalização aqui, gente, eu uso assim, sempre, em todos os casos, tá? Não deixo nenhuma cliente sem finalização. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you though, 'cause I'm feeling so good. Mesma coisa aqui do outro lado, vou fazer a finalização com o corretivo na base. Esfumo para não ficar marcadinho. E finaliza com o iluminador aqui no cantinho. Esse iluminador, gente, é super pigmentado, então tem que ficar bom levinha. Eu aplico só no cantinho mesmo. Vou aplicar um rímelzinho aqui. Esse rímel é incolor, então ele só vai manter os fiozinhos alinhadinhos, ó. Vai dar aquele brilho pra sobrancelha dela. Deixa os fiozinhos bem alinhadinhos na hora da foto. Certo? Deixa eu ver como que tá aqui. Olha só, sobrancelhas bem alinhadinhas. Deixa eu tirar o celular pra mostrar pra vocês de pertinho. Opa. Gente, bloqueei o celular sem querer. Estamos aqui, olha só. Que maravilhosa. Olha o brilho desse iluminador, gente. Olha o brilho desse iluminado. Olha que lindinha. A rena bem sutil, só pra deixar a sobrancelha dela mais definidinha. Bem fiel à cor do cabelo dela também. Nesse caso, eu utilizei o castanho escuro. Olha só. Linda, linda, linda.